Gente, então olha só. Hoje, nós vamos falar sobre esse assunto que despenca na prova de vocês, tá? Baseado no que eu disse semana passada. Semana passada eu falei para vocês sobre transformações de unidades de medida. Isso a gente vai usar muito em escala, densidade e velocidade média. Só que antes de eu explicar isso para vocês, né, eu preciso falar com vocês sobre razão. Sobre razão. Quando eu falo de razão, eu estou falando de fração. Eu estou falando da operação matemática divisão. Tá? Então, quando eu falo de razão, eu estou falando isso para vocês. Vamos pegar um exemplo clássico aqui. Vamos supor que eu trabalhei, tá? Eu trabalhei por 20 dias. E nesses 20 dias que eu trabalhei, vamos supor que eu recebi vamos colocar R$ 8.500. Beleza? Se eu falo para você que eu estou procurando a razão entre o dinheiro que eu ganhei e os dias que eu trabalhei para ganhar esse dinheiro, eu estou falando da fração 8.500 por 20. Põe no multi rapidinho. Parece que alguém me chamou, agora eu abro espaço. Relaxa. Se eu simplificar esse zerinho aqui, ó, chitar, sobra 850 dividido por 2. 850 dividido por 2 vai dar 425. 425 reais por dia. Então, quando eu falo de razão, eu estou falando de fração, de divisão. Então, se eu perguntei para você se eu quero a razão entre o dinheiro e os dias, eu faria 8.500 por 20. Agora, se eu falar para você o contrário, tá? Se eu falar para você a razão entre dias e dinheiro, aí seria o meu inverso, né? Seria 20 por 850, ou 8.500, né? Se eu simplificar os zerinhos de novo, chitar, e depois simplificar por 2, nós simplesmente vamos encontrar 1 por 425. Ou seja, aí a razão seria o contrário. Então, seria dia por reais. Mas as duas coisas, na verdade, formam o que nós chamamos de proporção. Proporção significa, quando eu escrevo isso aqui, ó, 425 reais por dia, isso significa para nós, tá? Isso aqui significa para nós uma proporção. O que significa? Significa que em um dia eu ganhei R$ 425. Então, se eu trabalhasse, por exemplo,
28 dias. Quanto que eu iria ganhar? Ah, olha que coisa maravilhosa. Aí é onde entra aquele bagulho lá que vocês conhecem como o quê? Como regra de 3, tá? Por que regra de 3? Porque eu tenho 3 valores e quero encontrar o meu quarto valor. Então, por isso que a gente chama de regra de 3 simples, tá? Então, quando eu falo de razão, eu estou falando de fração, eu estou falando de divisão. E quando eu encontro uma razão, eu vou ter uma proporção. Proporção essa que pode ser escrito com essa ideia de regra de 3 simples. Olha só para você ver um exercício que está na lista de vocês. Eu quero lá na lista 3, parte 1, eu quero fazer com vocês a questão de número 4. Tá? Quero fazer a questão 4 da listinha de vocês. Então, como é uma questão modelo Enem, aqui, ó, questão 4. Opa, não queria selecionar tudo. Como é uma questão modelo Enem, eu vou ler ela com vocês como se eu estivesse lá na hora da prova, fazendo a prova do Enem mesmo. Toma uma água aqui. Eu falei para vocês que quando você vê uma questão do Enem, você tem que ler primeiro o comando da questão, para ver se precisa voltar no texto. Olha o que é o comando da questão. Qual é o filtro descartado? Só de ler isso aqui eu consigo responder o exercício? Claro que não. Então eu preciso voltar, ler o texto e destacar aquelas partes importantes para nós. Diante da hipótese do comprometimento de qualidade da água retirada do volume morto de alguns sistemas hídricos, os técnicos no laboratório decidiram testar 5 tipos de filtro de água. Dentre esses, os 4 com melhor desempenho serão escolhidos para futura comercialização. Nos testes foram medidas as massas de agentes contaminantes em miligrama que não são capturadas por filtro em diferentes períodos, em dia, como segue. Então, observe, filtro 1, 18 miligramas em 6 dias, o filtro 2, 15 miligramas em 3 dias, o 3, 18 miligramas em 4 dias, o 4, 6 em 3 e o 5, 3 em 2. Ao final, descarta-se o filtro com a maior razão, ou seja, a maior fração, a maior divisão, o maior resultado de divisão. Entre quais medidas? Entre a medida da massa, ok, e o número de dias. Bacana. Gente, observe que só de ler essas partes que eu sublinhei, eu já sei o que o exercício quer. O que o exercício quer? Eu preciso descartar o filtro. Qual filtro? Aquele que tem a maior razão entre a massa e o número de dias. E as informações estão aí. Então, se eu quero o filtro 1, 18 miligramas em 6 dias. Então, se eu criar uma nova página aqui para a gente, tá? Que questão que eu estou fazendo? Eu estou fazendo lista 3, a parte 1. E estou resolvendo a questão 4. Então, se nós olharmos para o filtro 1, a razão é qual? A razão é de 18 miligramas em 6 dias. Então, eu vou ter 18 miligramas por 6 dias. Se eu pegar o 18 e dividir por 6, isso vai dar 3. Então, aqui eu tenho uma proporção. Nessa razão, eu tenho uma proporção. Que proporção é essa? É que 3 miligramas a cada dia. Ou seja, em um dia, esse filtro não filtra 3 miligramas daquele resíduo.
Existe uma proporção. Então, se eu quiser saber, sei lá, em 40 dias, quantos miligramas não teriam sido captados, entendeu? Quantos miligramas teriam passado? Existe uma proporção. Mas não é o que o exercício quer, tá? Filtro 2. Filtro 2 são 15 miligramas em 3 dias. Então, vem aqui. Filtro 2. 15 miligramas em 3 dias. 15 dividido por 3, 5. 5 miligramas por dia. Observe que o filtro 2 ele tem maior razão do que o filtro 1. E eu quero descartar aquele que tem maior razão. Ou seja, o filtro 1 ele não será descartado. Não é a resposta que eu estou procurando. Vamos para o filtro 3. No filtro 3, nós temos como informação no exercício 18 miligramas em 4 dias. Então, se eu pegar o 18 e dividir por 4, fazer a razão entre eles, eu vou encontrar 4,5 miligramas por dia. Então, observe que o filtro 3 ele tem uma razão menor que o filtro 2. Significa, então, que o filtro 3 não será descartado. Não é o cara que eu estou procurando. O filtro 4. O filtro 4 é um total de 6 miligramas em 3 dias. Então, eu vou fazer 6 dividido por 3. Claro que o exercício já poderia ter acabado há muito tempo, mas como eu estou te explicando o que significa, por isso que eu estou indo devagar. Como a razão é menor, então o filtro 4 não será descartado. Por fim, vamos fazer o filtro 5. O filtro 5 são 3 miligramas em 2 dias. Então, eu vou ter que fazer 3 dividido por 2, que é 1,5 miligramas por dia. Como o filtro 5 tem uma razão menor ainda, ele não será descartado. Portanto, o filtro que vai ser descartado é o filtro de número 2. E o filtro de número 2, que é o filtro que será descartado, nos leva a marcar a letra B, de bosque, ou de bucéfalo, que é o nome do cavalo de Alexandre o Grande. Era, né? Porque morreu. Ó, vou te mostrar mais um exercício sobre razão, tá? Nessa mesma lista, eu quero fazer com vocês a questão de número 3, tá? Tá aqui, ó. Questão de número 3. Vamos ler primeiro o comando da questão. A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é... Então, eu estou querendo saber a diferença entre as razões do gráfico 1 e do gráfico 2. Mas qual que é o que eu vou ter que fazer? Qual razão que eu vou fazer no gráfico 1? Eu vou fazer a altura da coluna B pela coluna A. Então, vamos lá? No gráfico 1, gente, qual é a altura da coluna B? Observe que aqui é 0 e aqui em cima é 30. Então, de 0 para 30, significa que a altura da coluna B é 30. Então, deixa eu anotar aqui. Estou fazendo agora com vocês a questão 3. Estou fazendo uma análise do gráfico 1. Então, no gráfico 1, a minha altura B é 30. E a minha altura A vai de 0 até 70. Então, obviamente, é 70 a minha altura A. 70. Como ele quer a razão entre esses dois valores, então vou chamar de R1, tá? Só para diferenciar. Ele quer o B pelo A. Então, eu deveria fazer 30 por 70.
Obviamente, eu posso simplificar o zerinho. O que sobra? Sobram 3 sétimos. Segue o baile, tá? Segue o baile. Só que eu vou fazer o baile para onde? Agora eu vou fazer o baile para o gráfico 2. Gráfico 2. Então, se você observar o gráfico 2, a minha altura da coluna B, olha que pega, não é 30, tá? Não é 30, porque é do 20 para o 30. Do 20 para o 30 é 10. Então, a minha coluna B tem uma altura de 10 unidades. E a minha coluna A? Lá na minha coluna A, eu estou indo de 20 para 70. 20 para 70, 50 é a minha altura da coluna A. 50. Como eu quero a razão entre essas duas coisas, eu vou chamar de razão 2. Ou seja, 10 por 50. Se eu simplificar os zerinhos de novo, chitar, eu encontro que a minha razão 2 ela é 1/5. É isso que o exercício quer? Claro que não. O exercício perguntou o seguinte para a gente. Qual a diferença entre as razões do gráfico 1 e o gráfico 2? Então, eu estou procurando o que são 3 sétimos, que é a razão 1, menos a razão 2, que é 1/5. Gente, pelo amor de Deus, isso não é 3 menos 1, 2, 7 menos 5, 2, 2 sobre 2, 1. Eu nunca nem fiz isso. Vamos ver se tem 1 como resposta. Ah, não tem, ó. Não tem 1 como resposta. Bacana, né? Mas tem gente que faz isso. Você pira? Galera, soma e subtração de fração, tá? Para a gente fazer isso, os denominadores são iguais. Então, teoricamente, você tem que tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 7 e 5. Como 7 é primo e 5 é primo, é só fazer 7 vezes 5. 35. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 35 dividido por 7 é 5. 5 vezes 3 é 15. Menos 35 dividido por 5. 7. 7 vezes 1, 7. 15 menos 7, 8. Então, a nossa resposta seria 8/35. No caso, nós deveríamos marcar a letrinha E. Esse seria o gabarito dessa questão. Letrinha E. Então, olha só, vou voltar a outra tela, tá? Vou voltar a outra tela. Quem chegou depois, tira o printzinho aí, ó, lindo, maravilhoso. Vai lá, tira o seu print. Beleza? Fechou? Tirou o printzinho. Vou pôr a outra tela agora. Tira o printzinho novamente. Tirou aí seu printzinho aí. Bom, eu quero fazer mais uma questão. Mais uma. Estou te mostrando as ideias de razão que caem no Enem. Eu quero fazer com vocês uma questãozinha melhor aqui, ó, mais avançadinha, tá? É a questão de número 7. Quero fazer a questão 7 com vocês. Aí, ó, deu uma ampliadinha legalzinha nela aqui. Então, como a gente faz no Enem? Lê primeiro o comando da questão. O número de gotas por minuto. Gente, quando ele falou gotas por minuto, tá? Você já tem que imaginar que na questão 7, dessa mesma parte da lista, nós estamos procurando isso, ó. Nós estamos procurando gotas por minuto. Tá? É isso que eu quero. Eu quero a razão
entre o número de gotas e os minutos que ele deve tomar aquelas gotas. Sei lá, vamos no exercício. Um paciente necessita de reidratação endovenosa feita por meio de 5 frascos durante 24 horas. Ele vai tomar 5 frascos em 24 horas. Cada frasco tem um volume de 800 ml. Ah, beleza. Se são 5 frascos e cada frasco são 800 ml, é óbvio, gente, que eu deveria fazer 5 vezes 800. Vamos continuar a leitura, né? Nas 4 primeiras horas, deverá receber 40%. Ah, então quer dizer que nas 4 primeiras horas ele vai receber 40%. Cada mililitro são 12 gotas. Qual o número de gotas por minuto que o paciente deverá receber após as 4 primeiras horas? Ah, peraí. Nas 4 primeiras horas, ele recebeu 40%. Então, quer dizer que após as 4 primeiras horas, é 60% do total. Então, eu preciso calcular o quê? Eu preciso calcular 60% desse resultado. Tá? 60% desse resultado. É óbvio que você já poderia ir fazendo as contas, mas eu não quero fazer a conta agora. Por que eu não quero fazer a conta agora? Você vai ver que tem muita coisa que nós vamos conseguir simplificar depois. Mas olha que bacana. Ele ainda falou para a gente aquilo ali é a quantidade de ml, tá? É a quantidade de ml. E cada ml são 12 gotas. Então, o correto seria eu pegar ainda esse resultado e multiplicar ele por 12. Quando eu faço isso, eu estou encontrando a quantidade de gotas. Tá? Vamos recapitular? São 5 frascos. Cada frasco, 800 ml. Só que ele tem que tomar, nas 4 primeiras horas, 40%. Então, após as 4 primeiras horas, 60%. Isso é a quantidade de ml, multiplicado por 12, porque cada ml são 12 gotas, eu encontro o total de gotas. Você que fez o exercício e não está querendo falar, você deve estar pensando assim, professor, eu fiz um monte de regra de 3. Beleza, porque existe uma proporção. Só que, filho, olha só, olha o tanto de regra de 3 que eu teria que fazer para isso aqui, tá? Vai vendo, ó. Um frasco, 800 ml. 5 frascos. Quantos ml? Grandezas diretamente proporcionais, obviamente eu vou multiplicar cruzado. 1 vezes chance é chance e 5 vezes 800 dá 4.000 ml. É o que o cara vai tomar. Aí você pensa, mas nas 4 primeiras horas ele tomou apenas 40%. Então depois ele tem que tomar 60%. Então o aluno pega e ia fazer assim, ó. 4.000 ml é o meu total, é o 100%. Tá? É o meu 100%. 60%. Quantos ml? Grandezas diretamente proporcionais. Nós vamos comentar isso na próxima aula. Multiplica cruzado. Né? Então, observe que você ia ter que fazer 60 vezes 4.000. Vou nem fazer a continha para você, ó. Você ia ter que fazer 60 vezes os 4.000. Só que esses 4.000 é o resultado de 5 vezes 800. E depois você tem que pegar o resultado e dividir por 100. Observe. 60 sobre 100 vezes 5 vezes 800. 60 sobre 100 vezes 5 vezes 800. Que isso aqui, para quem fez separado, tá? Vai dar 2.400 ml. Aí o aluno ia montar mais outra regra de 3, fazendo o seguinte.
1 ml são 12 gotas. 2.400 ml são quantas gotas? Grandezas diretamente proporcionais. Eu vou multiplicar cruzado de novo. Então, vai dar Z igual. Vamos multiplicar aqui na calculadora para a gente ganhar tempo. 12 vezes 24, 288. Então, dá 2.800. 28.800, né? Gotas. Beleza. Que é a multiplicação disso aqui tudo, tá? Mas eu não vou multiplicar. Eu estou fazendo como um aluno virgão faria. Como que seria agora a outra opção? Eu tenho que dividir por minuto. Beleza. Então, significa que eu vou ter que colocar aqui embaixo, tá? No meu denominador, os minutos. Mas o negócio são 20 horas que ele vai ter que tomar. Só que cada hora são 60 minutos. Então, você ia ter que fazer 20 vezes 60. Ou, se não, a regra de 3. Olha só. 1 hora, 60 minutos, 20 horas. Quantos minutos? Vou pôr W agora, só para diferenciar de novo. Multiplica cruzado. Observe que você tem que fazer 20 vezes 60. Então, isso aqui ia ficar W igual a 1.200 minutos. Pronto. Então, como eu quero gotas por minuto, o que o aluno teria que fazer agora no gran finale? Ele teria que fazer 28.800 dividido por 1.200. Eu sei, galera, que tá travando. Eu falei lá no começo da aula que a internet está bem ruim mesmo. Né? Então, vai tentando acompanhar um pouquinho o raciocínio, tá? A internet está horrível aqui, porque choveu aqui hoje. Não é comum acontecer isso aqui, chover e a internet ficar ruim. Mas, infelizmente, aconteceu. Então, 288 dividido por 12 dá 24. Tá? 24 gotas por minuto. E aí seria essa a resposta. Mas olha, gente, olha o tanto de regra de 3 que o cidadão fez. Olha lá. 1, 2, 3, 4. E aí ele acharia a razão. Mas era só fazer isso aqui, pai, ó. Era só fazer isso aqui. 60% de 5 frascos vezes 800 ml vezes 12 gotas. Isso daria o total de gotas. Como eu quero por minuto, eu divido por 20 vezes 60. E olha o que o tio Pedro vai fazer. 60 com 60, ó. Vai embora. Olha o que mais que o tio Pedro vai fazer para você aqui, ó. 2 zerinhos do 800 com 2 zerinhos do 100. Simplificou. Ó, de novo, o que eu vou fazer para você? 5 vezes 8, galera, é 40. 40 dividido por 20. É 2. Então, olha só. Sobrou 2 vezes 12. 2 vezes 12. 24 gotas por minuto. Baba, baba, baba. Isso aqui era minutos, tá? Aqui embaixo, ó. Viu? Então, a ideia seria essa. E o nosso gabaritinho aqui seria, então, a letra C. 24 gotas por minuto, tá? Então, o nosso gabarito aqui seria a letra C. Alguém pediu aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Né? Iagão. O Iago pediu para eu fazer a questão 5, dessa mesma parte.
Eu tenho 3 minutos, pessoal. Vou tentar fazer a questão 5 o mais rápido possível, tá? Vamos lá, questão 5. Para garantir quantos policiais serão necessários? Para garantir a segurança, um grande evento terá início às 4 horas da tarde. Um organizador precisa monitorar a quantidade de pessoas presentes em cada instante. Para cada 2.000 pessoas, tá? Se faz a presença de um policial. Além disso, estima-se uma densidade de 4 pessoas por metro quadrado diária. Às 10 horas da manhã, o organizador verifica que a área já ocupada equivale a um quadrado de lado 500. Porém, nas horas seguintes, depois das 10 horas da manhã, espera-se que o público aumenta a uma taxa de 120.000 pessoas por hora. Então, ele quer saber quantos serão necessários. Gente, ele disse que são 2.000 pessoas, que existe 4 pessoas por metro quadrado, tá? Só que é um quadrado de lado 500. Então, vou tentar agilizar aqui, tá? Questão 5. Como é um quadrado de lado 500, eu deveria fazer 500 ao quadrado, ou seja, 500 vezes 500. Isso daria a área. Só que são 4 pessoas para cada metro quadrado desse. Então, eu deveria multiplicar essa resposta por 4. Vai vendo. Só que depois disso, isso aqui era 10 horas da manhã, tá? Vai aumentar quanto? Vai aumentar 120.000 pessoas por hora. Então, era 10 horas da manhã e o evento é 4 da tarde. De 10 horas da manhã para 4 da tarde são 6 horas. 4 da tarde seria 16 horas. Então, eu tenho que fazer 6 vezes 120.000. Então, mais 6 vezes 120.000. Quando você faz essa conta, tá? Aqui vai dar... Vamos lá. Aqui vai dar 25, 100... 100, 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, deu 1 milhão. E aqui deu 720.000. Então, isso seria equivalente a 1.720.000 pessoas, tá? 1.720.000 pessoas. 1.720.000 pessoas. Só que o exercício falou pra gente que um policial para cada 2.000 pessoas. Então, eu vou ter que pegar esse resultado, 1.720.000, e dividir por 2.000. Por quê? Porque é um policial para cada 2.000 pessoas. Chitar. 1.720 dividido por 3. Dá 860 policiais. 860 policiais. Levaria a marcar, então, letrinha E. Vai cair a aula agora, pessoal. Foi uma honra, satisfação estar dando para vocês essa aula, tá? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, tá? Depois você pega e faz os exercícios. Na próxima aula nós vamos tirar as dúvidas, fechou? Beijo, beijo.